Glória a Deus, aleluia. Sou servo missionário Roberto. Sou uma voz que clama nesse deserto. Sou uma voz que clama a essa geração. O tema dessa pregação é: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Uma igreja que só tem uma unidade, uma igreja que só tem uma fé, uma igreja que foi proclamada só uma fé, uma igreja que só tem um corpo, uma igreja que só tem uma cabeça. Colossenses 18. Porque Cristo é a cabeça central e os apóstolos é o corpo místico da igreja. Quando Cristo fundou a igreja com o seu sangue, Atos dos Apóstolos 20 e 28, deixou os seus discípulos como testemunha viva com inspiração do Divino Espírito Santo. Hoje nós vemos essas igrejas que não tem uma unidade, uma igreja que não está sincronizada com a cabeça de Cristo, uma igreja que não tem pastoreio, uma igreja que não tem sucessores, etc. É sobre isso que eu quero pregar. Primeiramente, Deus, na sua igreja, na sua instituição, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 28 e Mateus 10 ali, do 1 até os 4 vai nos ensinar. 1 Coríntios, para a gente entender a igreja, a amada igreja, ó. Na igreja, 12, 28, 1 Coríntios 12, na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom do milagre, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, de governar. Pedro, apacenta a minhas cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em João 21, do 15 e 17, Cristo dá o pastoreio, como ele profetizou sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. O que você ligar, vai ser ligado. O que você desligar, vai ser desligado. Como vai dizer Efésios 9 e 10. Ligou as coisas celestiais com as coisas na terra, na igreja. Coríntios 12, 12. Corpo místico. Quem edificou a igreja foi os apóstolos, foi os mártires, mas com uma unidade. Só com o Espírito, só com a fé. A igreja é santa, ruga, sem defesa, irrepreensível, é santa e irrepreensível. Efésios 5, do 25 até o 27. Uma igreja que só tem uma fé, só tem um Espírito, só tem um batismo. Efésios. Olha só que interessante. Efésios 4 e 5. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Romanos 1:8, Romanos 1:8, Romanos do 6 ao 8, ali foi proclamada uma só fé, entronizada uma só fé. Que a gente vemos hoje em dia aí são igrejas, fundadores, homens. E só quem só pode fundar a igreja é quem morre na cruz e ressuscita ali na cruz. Cristo morre, suja a igreja, porque ele purificou com o seu sangue e com a água do batismo. O que você vê aí é uma igreja sem pastoreio, uma igreja sem sucessores, uma igreja que não está sincronizada com a cabeça. Se apartaram da cabeça. São esses mestres, são esses pastores que ficam gritando igual um jumento na rua. Sem pastoreio, sem envio. Romanos 10, 15 não pregarão se não for enviado. O apóstolo Paulo, ele reprime desunião. Só no dos apóstolos ele vivia num só coração. Em Coríntios 1:10 está no mesmo sentimento. Filipenses 2:2, na mesma unidade. Porque o Senhor sincronizou todas as coisas, meu irmão, na igreja. Olha só que interessante, Efésios 9 e 10. Ele nos manifestou o ministro desígnio de sua vontade, e que sua benevolência foram sempre, benevolência foram sempre, desde sempre, para realizá-los na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, a questão do céu e a questão das terras. A igreja católica apostólica romana, quando você vai na igreja católica apostólica romana, você já vê o altar, o corpo e o sangue de Cristo. Lembrando a tradição, se você for ler o Velho Testamento ali, quem fazia a consagração, quem fazia a purificação, quem ficava diante do altar, ali do santo, e em ano, sacerdote. As imagens que tem na igreja católica
São imagem de seus servos, não são imagem de ídolos de Deus, como os protestantes falam. Olha só que interessante. E eles intercedem em Apocalipse 6, 9, 10, Apocalipse 5, 5, 8, Apocalipse 8, 3. Os mártires clamam. Cristo fundou uma igreja. Só se você ler Atos dos Apóstolos ali, 2, do 5 em diante, tinha romano, tinha grego, tinha persa, tinha egípcio, tinha pessoas de várias nações. Entendia com sua própria língua materna, para não ter essa heresia, para essa baboseira. Um prega uma coisa aqui, outro prega outra coisa aqui, um segue, eu vou na igreja A, vou na igreja B, C, não, é uma só igreja, que isso morreu só para uma igreja, que só tem uma só noiva, é um só corpo, é uma só fé, é um só batismo, é um só pastoreio. Sob ti, Pedro, sob ti, Pedro, sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas, não, é uma igreja de uma unidade, uma só fé, um só Espírito. Atos dos Apóstolos ensina isso. 2,42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. 2,44, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. 47, louvava a Deus e cativava a simpatia do povo, e o Senhor cada dia ele ajuntava aos outros que estavam a caminho da salvação dentro da igreja. Dentro do pastoreio, dentro da intercessão, sob ti, Pedro, edificarei uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, meu irmão. Se você quer seguir essas igrejas, segue o que quer, é óleo ungido, é essa baboseira que você vê. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho certo. Não há dois evangelhos, Gálatas 1:7, há um evangelho só, é esse evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, etc. Do jeito que for ensinado. Colossenses 2:15. Guardar a tradição do magistério da igreja. Poderia falar vários versículos aqui provando para você que só tem uma só igreja, mas já está amplo para você saber, só tem uma sede. Pedro, o Papa, é o sucessor de Cristo na terra, como lá no Velho Testamento, Moisés, que fazia mediação por anjo. No Novo Testamento não há mediador entre Deus e o homem, é o Jesus Cristo, um homem. Que interessante, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo.